Bragantino define data para vendas de ingressos para a torcida do Flamengo. Empresa contratada por John Textor afirma que segundo gol do Botafogo foi irregular. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos ainda? Se inscrevam. Nos seguem? Passem a nos seguir. Acione o sino da notificação para todos os vídeos e continuem compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. Vamos para a notícia? Olha só, o John Textor ontem contratou a empresa aí francesa para poder acompanhar o jogo do Flamengo e Botafogo em tempo real. Essa empresa foi contratada para poder ver as irregularidades e os erros de arbitragem. E essa empresa, Good Games, constatou que o segundo gol do Botafogo foi irregular. Ah, é chororô. Não é chororô. Eu, como flamenguista, realista, pés no chão, aquele gol não interferia em nada na vitória do Botafogo. Botafogo venceu porque mereceu. Botafogo venceu porque jogou melhor. Flamengo teve uma partida pífia, jogadores muito abaixo daquilo que é esperado, jogadores que foram poupados saíram de campo lesionados, com lesão muscular, fadiga muscular, depois de terem tanto descansado. Então o Flamengo jogou ontem para perder, e parabéns para o Botafogo que venceu. É só para trazer a luz do conhecimento para ver se o John Textor vai vir reclamar do gol feito por eles irregular. Aqui, ó. Após a partida, o relatório da empresa francesa indicou que o segundo gol da equipe de General Severiano na vitória por 2-0 foi ilegal. O relatório entende que houve falta de Diego Hernandes em Fabrício Bruno antes da conclusão de Savarino para a rede. Abre aspas. Contato da perna direita do jogador do Botafogo na perna esquerda do jogador do Flamengo na origem do desequilíbrio e sem contato com a bola. Falta válida não apitada. Gol irregular aceito, é o que diz o relatório aí da empresa contratada por John Textor. Essa informação é do jornalista André Rizek, né? Então, é isso aí, só para vocês saberem. O Flamengo perdeu, merecia ter perdido. Bem feito, o time tem que jogar, o time tem que acordar, tem que trocar ciência pela matemática. Sem lesão grave. Boa notícia, né? Exame não revela lesão grave, mas Pulgar ficará fora do Flamengo na próxima semana. Ele sofreu uma pancada no tornozelo, resultando aí uma fratura por estresse, sem dano significativo aos ligamentos. Então, ele deve ficar fora aí desse jogo contra o Amazonas, quarta-feira, e deve também ficar fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Não tenho certeza ainda contra o do Red Bull, mas o do Amazonas, certamente, ele ficará de fora. E por falar em jogo do Amazonas, a CBF aí definiu a escala de arbitragem para o jogo do Flamengo na Copa do Brasil. O árbitro será o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, assistente número 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, assistente 2, Elio Carlos Franco de Oliveira, quarto árbitro, Tailan Azevedo Gomes, assessor, Ubirajara Ferraz J, analista de campo, Edilson Soares da Silva, o VAR, Márcio Henrique Góes, auxiliar de VAR, Fabrício Vilarinho da Silva, assistente de VAR número 2, Vinícius Furla e observador de VAR, Juliano Bozano. Rapaz, Bozano que eu conheço é aquele negócio de fazer barba, né? Mas tudo bem. Gente pra caramba na arbitragem, gente pra caramba aí no VAR, e eles continuam errando, gente. É inadmissível isso. Tanta gente para ver os televisores lá e continuam errando da mesma forma, né? Então, vamos lá. Esse jogo aí, Flamengo e Amazonas, o técnico do Amazonas acha que é possível sair daqui do Maracanã com bom resultado. O que isso significa? Que o Flamengo não está impondo respeito, não está impondo medo aos seus adversários. Da maneira que o Flamengo vem jogando, os adversários já entram em campo sabendo qual é a deficiência do Flamengo. O Flamengo não consegue furar uma defesa bem posta pelo adversário. Acaba abrindo espaço, fica aquela jogada do meio de campo para zagueiro, zagueiro para o goleiro chutão para frente, eles pegam e aproveitam esse lance aí e vão para cima do Flamengo, né? Aqui, ó, o técnico Adilson Batista do Amazonas falou o seguinte:
confiança em conseguir um resultado positivo no Maracanã contra o Flamengo. É isso aí, galera. Se não abrir os olhos, vai ser complicado. Tem que abrir os 3 olhos e abrir mesmo, porque o negócio está esquisito, né? Então, mudando aqui de assunto, o Bragantino aí definiu a data para iniciar a venda dos ingressos para a torcida do Mengão no Brasileiro. O Flamengo que encara aí o Red Bull Bragantino às 18h30 do sábado pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os ingressos para a torcida do Mengão começam a ser vendidos terça-feira amanhã, dia 30. Os ingressos para a torcida do Flamengo custam entre R$120 a inteira e R$60 a meia. Dessa forma aí, os flamenguistas que quiserem assistir ao jogo na arquibancada do estádio Nabi Abichedi pode comprar as entradas a partir de 10 horas da manhã, de amanhã, terça-feira, dia 30. E a venda vai acontecer por meio do site Futebol Card. Valeu, galera? Fiquem atentos aí. A partir de amanhã, 10 horas da manhã, venda dos ingressos para Flamengo e Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi, né? Hoje o Conselho Deliberativo do Flamengo vota a renovação de contrato com a Adidas. Contrato de mais 5 anos, prevê aumento aí no valor fixo, passando de 25 milhões para 44 milhões. O Flamengo e a Adidas já negociam aí por meses detalhes contratuais, mas a burocracia terminou de abril, né? Início desse mês. Portanto, a reunião para a votação foi convocada e o Flamengo aí visa levar o vínculo para a votação com valores fixos de 44 milhões, cerca de 19 milhões a mais do que o contrato atual. Praticamente certo, o Flamengo não vai aí trocar de fornecedora de materiais esportivos, recebeu até algumas propostas, lembrando que o maior faturamento do Flamengo com a Adidas é no royalties, né, das vendas das camisas, que equivale a 35%. Então, os patrocínios do Flamengo são os seguintes no momento: PixBet, patrocínio Master, 85 milhões por ano. Adidas, fornecedor, 69 milhões no ano atual. Mercado Livre, nas costas, 21,5 milhões por ano. Zé Delivery, meião, 10 milhões. Cowat, 10 milhões. Ascent Card, 8,5 milhões. ABC, no short, 7,1 milhão por ano. TIM, número, 7 milhões. BRB, Omoplata, 50 milhões. Total, 240 milhões e 100 mil reais. É muita grana no Mengão, e eles não estão sabendo aí aproveitar bem todo esse poderio financeiro que o Flamengo tem, né? Lamentável, né? Um assunto que viralizou muito aí nas redes sociais hoje foi com relação a uma declaração de Rodolfo Landim. Ele deu entrevista ao GE ontem, né? Esse vídeo aí eu coloquei na nossa página, Maurício de Paula Santos, e ele se pronunciou aí sobre não ter dito sim para a renovação do atacante do Flamengo. O Gabigol, que iniciou aí as tratativas para a renovação de contrato no final do ano passado, muito se falou que Rodolfo Landim havia dado sim, né, tinha dado o aval, tinha dado o ok para que o contrato do atleta fosse renovado, inclusive até teve abertura de champanhe para comemorar e tal, mas ele negou isso aí, ó. Olha só. De acordo com informações da época, Landim aceitou estender o vínculo do atleta, mas logo depois recuou nas conversas. Desse modo, o presidente se pronunciou e descartou ter dito sim para o camisa 10. Vamos aqui para o que disse Rodolfo Landim. Abre aspas aqui para Landim, né? Como quem assina sou eu, digo que comigo não teve acordo. Eram trazidas para mim etapas do processo de negociação. Se tivesse acordo, eu assinava. Chega no momento em que digo ok ou não. Quando digo ok, pode ter certeza que vem uma pilha de papel aqui na minha mesa. Vem tudo assinado, rubricado e em 24 horas está na minha mesa. Fecha aspas, afirmou Rodolfo Landim. Ou seja, ele quis dizer que se ele tivesse dado ok, esse documento já teria sido assinado. Porque ele iria fazer todos os trâmites, advogado, cartório, e ele iria assinar. E ele prosseguiu aqui, ó, abre aspas. Continua aqui dizendo, ó, em hora nenhuma eu falei sim. Se eu falasse, rapidamente chegaria o papel aqui. Agora a discussão é coisas que ele pudesse ter aceito. No fundo, o coroamento de uma negociação se dá com a formalização disso através de documentos escritos, que não ocorreu. Fecha aspas, finalizou aí
Rodolfo Landim, né? E ele disse também o seguinte, as pessoas interpretaram mal, né? Porque ele disse que se o Gabigol sair do Flamengo, quem vai perder mais é o Gabigol do que o próprio Flamengo. Por quê? Gabigol pode escrever uma história muito linda e eterna no Flamengo, assim como foi com o Zico. Né? Gabigol acho que tem 43 anos a menos que Gabigol, acho que é isso aí. E ele falou que até hoje Zico é lembrado, deixou de jogar e continua sendo lembrado. Vai ser o eterno ídolo do Flamengo. Mas ele disse que o tempo pode passar e Gabigol vir a ser esse ídolo do Flamengo. As pessoas, não, Zico nunca vai deixar de ser ídolo, nunca vai deixar de ser ídolo. Mas nossa geração, com o tempo, vai embora. E essa memória latente de Zico dentro de campo, vestindo a camisa do Udinese, vestindo a camisa da seleção brasileira, vai embora. Vai ficar só na história. E a nova geração vai lembrar de Gabigol jogando, conquistando 2 Libertadores pelo Flamengo, fazendo gols em 2 finais, aquela vitória épica em 2019, isso que ele quis dizer. Porque o Zico tinha o ídolo dele. Alguém lembra quem era o ídolo de Zico? Alguém viu o ídolo de Zico jogar? Muita gente fala que Garrincha foi melhor do que Pelé. Para mim, o maior ídolo do futebol é o Zico. Eu nunca vi Pelé jogar. Para mim, o rei do futebol é o Zico. E assim será com as gerações vindouras. Nessa geração que está vindo agora, eles vão lembrar mais de Gabigol do que de Zico. Zico vai ter o seu nome na história do Flamengo, eternizado. Mas as pessoas vão ter latente em suas memórias as coisas que Gabigol fez pelo Flamengo. É isso que ele quis dizer. Então ele saindo, quem perde muito mais é ele do que o próprio Flamengo, né? E continuando aqui, Landim também quebrou o silêncio e falou sobre a punição de Gabigol e detonou o julgamento. Olha só, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, reconheceu a má conduta do atacante, mas questionou a punição sofrida pelo jogador. Abre aspas para o que ele disse aqui. A gente é obrigado a reconhecer que talvez o Gabriel não tenha sido o mais colaborativo durante o processo de levantamento das amostras. Mas uma coisa resta clara e acho fundamental. O jogador não esteve dopado. Ele fez o exame de sangue, fez o exame de urina e ele pode não ter cumprido o procedimento como os fiscais gostariam. Mas ponto fundamental, básico da história, é que ele não estava dopado, fecha aspas, destacou Rodolfo Landim. E ele finalizou aqui, ó, abre aspas. Enquadrar isso como fraude ao processo é, por isso, penalizá-lo com 2 anos de suspensão me parece algo completamente desproporcional. Acho até que dar uma advertência ao jogador, uma multa, mas fazer isso com um jogador que tem um período de carreira curto, dar uma penalidade que tira 2 anos da vida profissional de um atleta, me parece completamente desproporcional, finalizou aqui Rodolfo Landim. Cara, já falei, ele errou, tem que ser punido, mas 2 anos e acusação de fraude, cara, inconcebível, né? Montiel decide aonde irá jogar em 2024. É um dos alvos do Flamengo aí, segundo os jornalistas. Gonzalo Montiel já decidiu aí o que irá fazer da sua vida. O Sevilha sinalizou aí o desejo de negociá-lo desde que o Flamengo arcasse com o salário de forma integral do jogador. Entretanto, de acordo aí com informações do comunicador Hernan Castilho, o desejo do jogador é seguir na Europa. E é isso aí. Apesar de não estar com muito prestígio e se ver sem opções, o lateral tem como objetivo buscar sua permanência na Europa e, caso não ocorra a proposta, analisar as possibilidades de atuar no futebol sul-americano. Ou seja, é tipo aquele casal, ó, nós vamos dar um tempo. Aí ele sai ali, procura de uma, ela sai para lá, procura de outro, aí não encontra ninguém compatível e volta. É isso que está fazendo. Ele tem a proposta de vir para o Flamengo, jogar no futebol sul-americano, mas ele quer permanecer na Europa. Caso ele não consiga ninguém que o queira, opa, estou aqui, vamos firmar aquele relacionamento. É isso aí que está acontecendo. Então, essa é a situação, meu irmão. Vamos seguindo aqui. Tem uma parte da torcida do Flamengo que deseja a saída do técnico Tite do Flamengo. No momento, não tem nenhum outro técnico à altura para assumir o Flamengo. Como falei no vídeo, se ele é um cara inteligente, ele vai saber reverter essa situação. Ele disse que ele teria que se adequar ao Flamengo e não o Flamengo se adequar a ele. Mas pelo estilo de jogo do Flamengo dentro de campo, é o estilo de Tite que está entrando em campo. A minha preocupação é a seguinte: seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile,
Flamengo, a seleção brasileira arrebentou a boca do balão. Fez uma das suas melhores campanhas nas eliminatórias da Copa do Mundo. Flamengo na mão do Tite, campeonato carioca, arrebentou a boca do balão. Caramba, acertou o time, pressionando o adversário no seu campo de defesa, não deixando o meio de campo do adversário jogar, anulando o ataque do adversário. Aí começou Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. É como se tivesse acontecido na Copa do Mundo. Meu medo é esse. Pegar times de menores expressão e ter boas atuações e chegar contra grandes times nas grandes competições, não ter tão boas atuações. Mas tem um problema muito grande de todos os técnicos que estão à frente do Flamengo. A sombra do treinador Jorge Jesus. Aqui, ó. Todos os treinadores que passaram pelo Flamengo após Jorge Jesus tiveram que se reinventar para treinar o Flamengo. Nem Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores no mesmo ano, agradou uma parte da torcida. Agora, de todos esses treinadores, Tite é o que tem mais capacidade de deixar esse Flamengo sólido, mas vai precisar de mais tempo. Detalhe, os números de Tite não são ruins. Você pode pegar aí, os números de Tite não são ruins. Está pecando ofensivamente, nas finalizações, está errando muito, mas está com a defesa um pouco mais sólida, apesar dos últimos gols que tomou aí nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos. Mas fora isso, é uma das melhores defesas no momento do cenário nacional. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje, às 15 horas no CT do Urubu, treinando aí com foco na Copa do Brasil contra o Amazonas. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!